Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós temos duas datas extremamente importantes, que é o Julho Verde, que é no mês de julho, e o Dezembro Laranja, que é em dezembro, que é o combate ao câncer de pele. E o Julho Verde é o combate e prevenção do câncer de cabeça e pescoço, que também inclui o câncer de pele. E nós convidamos uma pessoa muito especial, ela tem uma tradição no nosso estado Tocantins. A mãe dela também é uma profissional da área de dermatologia. Gente, hoje eu estou enrolando, me embolando com as palavras. Uau! Então, a doutora Luciane Prado, ela é uma pioneira. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de uma doença de pele. Ela fala, ai, que bonitinho. Uma ferida ali, às vezes, que está bem feinha. Ela fala, ai, que lindo. Ela ama. E, como dizia meu pai, o fruto não cai longe do pé. A filha dela se especializou na parte de câncer. Aí ela vai explicar muito bem para a gente. Nossa convidada de hoje é Yasmin Pugliese, que é filha da doutora Luciane Prado, que é uma pioneira tradicional. E a Yasmin tem um currículo fantástico, se especializou hoje, inclusive, Yasmin. Seja bem-vinda. Obrigada. As pessoas se especializam muito na área de dermato, no ramo de estética. Não foi seu caso. Você quis ir para a área de doenças, igual sua mãe, né? Assim, acho fantástico. Exato, fui para uma área totalmente diferente, né? Então, eu acabei me especializando mais na parte da oncologia dentro da dermato. Então, eu fiz dermatologia aqui mesmo, em Palmas, os 3 anos da residência. Depois, eu me mudei para São Paulo, fui para Botucatu, onde eu fiz a especialização em cirurgia dermatológica. Então, a parte cirúrgica dentro da dermato sempre foi a minha paixão. Eu gostava de operar, se deixasse, operava o dia todo. E aí, dentro da parte da cirurgia, a gente tem a parte de cirurgia de câncer, cirurgia de unha, cirurgia de cabelo, estética. E eu me apaixonei pela oncologia. Então, eu amo tratar a parte oncológica. Os pacientes da oncologia é um perfil de paciente que eu gosto muito. E aí, quando eu comecei a ter esse olhar mais dentro da oncologia, eu me especializei na parte de oncologia cutânea no Sírio-Libanês, em São Paulo. E aí foi onde eu abri um pouco mais meu olhar para a parte da onco, para esse universo totalmente diferente do que a gente tem no nosso dia a dia na dermato mesmo, né? E eu me especializei num tipo muito específico de cirurgia de câncer de pele, que é a cirurgia micrográfica de Mohs, que hoje é primeira escolha no tratamento dos cânceres de pele, né? Então, eu me especializei e, atualmente, eu terminei agora a minha especialização também em cirurgia de unha. Então, eu estou bem focada na parte cirúrgica. Pois é, me fala como é que essa cirurgia aí, a primeira que você falou. A cirurgia de Mohs, né? A cirurgia de Mohs ele é um tipo de cirurgia específica para o tratamento de câncer de pele. É uma técnica cirúrgica onde a gente, no ato da cirurgia, então, eu tiro o tumorzinho e eu analiso no mesmo momento, em microscópio, como está essa margem, né? Se eu tirei todo o tumor, se ficou um restinho de tumor para trás, se ficou no mesmo momento eu volto e amplio mais, eu tiro o restante do tumor que ficou, para eu garantir uma alta eficácia desse procedimento. Então, só para a gente entender mais ou menos, a cirurgia tradicional, a cirurgia convencional, a gente tem uma taxa de cura ali de mais ou menos 85%, 86% de cura. E essa cirurgia a gente consegue 99% de cura. É uma Então, taxa... uma técnica bem avançada, bem evoluída. Sim. Hoje a medicina, assim, ela evoluiu de forma incrível, né? Muito. E essa parte oncológica, isso assim, uma evolução muito grande, porque para você tratar um câncer e ter uma taxa de cura de 99%, isso é um grande avanço. Nos Estados Unidos e Europa, hoje, praticamente só se faz esse tipo de cirurgia. Aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando, né, para divulgar um pouco e disseminar essa técnica pelo país todo. Então, hoje, aqui no Tocantins, eu estou começando a implementar, então, essa técnica aqui. Eu já estou há uns 2 meses fazendo isso Essa aqui. especialidade sua da cirurgia de Mohs e da cirurgia de unha, eu acho que você é a única no Tocantins, assim, pelo menos do que eu tenha conhecimento,
não ouvi falar de outro profissional que faça isso. Atualmente não, atualmente eu sou a única mesmo. A gente tem uma formação muito específica para ser considerado cirurgião micrográfico de Mohs. Então, existe uma certificação pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para isso. E, atualmente, no estado, só tem eu mesma atuando nessa parte. E me conta, como é que a gente detecta um câncer de pele? Pode ser essa cirurgia que você faz em qualquer parte do corpo? Pode ser do rosto até o pé? Isso, pode ser feito em qualquer lugar. Porque o câncer de pele aparece em qualquer lugar. E como é que eu detecto um câncer de pele? Que assim é uma grande curiosidade. Depois que a gente falar sobre isso, eu quero falar sobre unha também. Mas vamos, porque meu pensamento é acelerado, vamos por partes. Então, como é que a gente detecta uma mancha na mão, no pé, no rosto, no nariz, na orelha? Existem vários tipos de câncer de pele. Existem dois tipos que são os principais, né, que vão englobar aí a grande maioria dos cânceres de pele. Um deles é o melanoma, que é o mais agressivo, só que ele também é mais raro, que é aquele que vem das pintas. Então, para a gente detectar o melanoma, a gente vai conseguir observar, por exemplo, o aparecimento de pintas novas a partir ali dos 30, 35 anos, ou uma pinta que a gente já tinha antes, mas começa a crescer, começa a mudar de cor, de formato, de tamanho, ou é aquela pinta que começa a sangrar, qualquer batidinha, esbarra, coça, é uma pinta que sangra, inflama. São sinais que levam a gente, são sinais de alerta, né, para a gente procurar uma avaliação especializada. E tem os tipos de câncer que vem do sol, que é o tipo de carcinoma basocelular e espinocelular. Que nós estamos numa época do ano que é muito importante, Exato. Inclusive, a prevenção. Exatamente. E esses são os mais comuns e os mais frequentes, que é o que a gente encontra na maioria dos pacientes. E esses são câncerzinhos diferentes. Eles parecem, às vezes, uma espinhazinha, que o paciente, às vezes, até mexe, tenta espremer. É um sinalzinho inflamadinho, vermelhinho, que cresce, sangra com facilidade. E o principal sinal que a gente tem que ficar alerta é uma ferida que não cicatriza. Porque tanto uma espinha quanto um machucado, deu ali umas 2, no máximo 4 semanas, é para estar cicatrizado. Se você não cicatriza uma lesão nesse tempo, a gente já tem que ficar alerta, porque pode ser uma lesãozinha de câncer de pele. E manchas no rosto? Tipo assim, uma mancha muito vermelha. Também pode ser um sinal. Então, o câncer, ele não precisa ser necessariamente uma ferida aberta, ou uma bolinha, né? Ele pode ser uma mancha, tanto mancha escura quanto mancha vermelha. As manchas vermelhas, que elas ficam muito tempo, começa a sentir dor no local, até algum sinal de sangramento, de desconforto tem que ser avaliada. E as manchas pretas, as manchas escuras, elas também precisam ser avaliadas. Você falou das pintas, eu falei agora no início, é que o fruto não cai longe do pé. Sua mãe arrancou todas as minhas pintas e fez biópsia em todas, viu? Eu não tenho problema algum. É importante essa atenção. A gente recomenda, normalmente, pelo menos uma vez ao ano, fazer um check-up, sabe? Que é o check-up anual com o dermato. Fazer essa avaliação das pintas, dos sinais. E tem uma outra coisa que muda a evolução do melanoma, que é o diagnóstico precoce, que é o autoexame. Então, o paciente, normalmente, a gente recomenda para na frente do espelho, sem roupa, e aí, olha, toda vez, assim, coloca o dia 1º de todo mês. Então, do mesmo jeito que a mulher faz o autoexame da mama, a gente recomenda fazer o autoexame da pele. Então, para de corpo sem roupa na frente de um espelho de corpo inteiro, e aí começa, analisa rosto, levanta os braços, pega com o auxílio de um outro espelho, olha a região das costas, mãos, sola dos pés, e a pessoa ela começa a criar essa rotina, sabe? E ela vai se conhecendo. Nos primeiros meses não vai lembrar de nada. E quando a pessoa tem alguma coisa na pele, pode ser também outras coisas, né? Pode ser psoríase, pode ser dermatite. Como que a pessoa pode identificar? Assim, tem alguma forma ou só no médico mesmo, só através de exame? Dificilmente um paciente, né, uma pessoa vai conseguir diferenciar uma doença crônica, uma dessas doenças de um câncer de pele. O ideal é uma avaliação com um especialista mesmo. E essas doenças, elas podem aparecer, por exemplo, numa pessoa adulta?
Normalmente, as doenças de câncer de pele acometem pacientes adultos. A grande maioria das vezes ali a partir dos 50, 60 anos. Mas a gente tem hoje visto cada vez mais pacientes jovens na faixa ali dos 30 anos com câncer de pele, e é extremamente raro o câncer em criança. E essas doenças de pele, doenças autoimunes, elas também aparecem numa fase adulta? As doenças autoimunes, elas podem aparecer em qualquer época da vida, mas principalmente ali na faixa dos 30 aos 50 anos de idade. A diferença ali da doença autoimune, né, dessas doenças mais crônicas, é que algumas vezes o paciente ele tem algum histórico familiar, então pode ser que, igual a psoríase, é comum a gente ter algum familiar com essa doença, e são doenças que têm uma evolução crônica, né, ao longo de muitos anos. E a grande maioria das vezes são lesões em várias regiões da pele. Não vai ser, às vezes, uma lesão única. Igual a psoríase, ela dá lesões em várias regiões. Diferente, o câncer de pele, ele costuma ser uma lesão única. Entendi. Agora vamos falar sobre unhas. Vamos lá. Hoje, as pessoas colocam muito unha de fibra, unha de gel. Isso pode prejudicar a saúde da unha? E muito. Com o uso desses produtos, né, a gente tem um ressecamento, uma desidratação da unha. Então, a unha ela começa a ficar mais fraca, mais quebradiça. É muito comum o paciente começar a cortar a própria unha com o dedo. Você vai arrancando a unha. Então, a unha ela vai ficando desidratada. E o próprio processo de colocar, algumas vezes, a pessoa, ela para secar o gel, o esmalte, fica naquelas câmeras de luz. Uhum. E já foi provado, já temos vários estudos mostrando que essa luz, ela pode aumentar o risco de câncer de pele da unha, que é uma coisa que eu é ouvi muito dizer importante. isso. Então, temos que tomar muito cuidado. E eu sei de um caso de uma pessoa que achou que estava com micose, foi na farmácia, comprou um remédio, tratando, essa micose não sarava, essa suposta micose, sim. E quando a pessoa foi descobrir, não era uma micose, era um câncer. Isso é comum ocorrer? O câncer de unha, ele é muito raro, só que existem muitas outras doenças que podem se parecer ali com uma micose de unha. Então, a gente tem hoje cultural, né? A gente ir direto na farmácia, às vezes procurar por um farmacêutico. Se automedicar. Você olha no Google, Dr. Google. Exato. E se automedicar. Só que a gente precisa entender que existem outras coisas, outras doenças que podem se parecer muito. O câncer de unha é uma delas, que pode parecer muito. E a gente tem várias outras também. Por isso que é muito importante, qualquer sinal diferente que aparecer, principalmente quando aparece em uma única unha, a gente sempre procurar um especialista, um dermatologista. A micose de unha, normalmente, ela acomete várias unhas, pelo menos umas 2, 3 unhas. Dificilmente ela dá em unha única. Ixi, isso é preocupante. Isso é. Na verdade, é um sinal de alerta. Então, essas outras doenças, tanto câncer quanto outras doenças que são menos frequentes, elas podem, às vezes, aparecer em uma única unha. A micose, por exemplo, se no pé, ela vai dar nos 2 dedões, em alguns outros dedos juntos. É muito comum o pé todo estar com micose também. Então, a gente tem um acometimento de toda a região. Dificilmente a micose ela dá em uma única unha. Gente, então vamos ficar alerta aí, porque às vezes você acha que é uma coisa simples e às vezes é uma coisa... Mas nessa época do ano, por exemplo, que tem areia, praia, parece que as pessoas pegam muito micose, algum tipo de bicho geográfico. Sim, muito comum. Por que da micose, né? O fungo, ele fica onde a gente pisa. Então, uma pessoa que tem micose, ela passa para várias outras se você pisa ali no mesmo local. Por isso que é muito comum a gente exigir exame dermatológico para frequentar a piscina. Porque se eu tenho um paciente que está com micose no pé e ele pisou ali na piscina, na borda da piscina, e você for lá e pisar, você pode pegar essa micose também. Isso acontece em região de piscina, região de praia.
praia. Então, a micose, ela é facilmente... E o bicho geográfico é muito comum agora nessa temporada também. Por causa da exposição à areia, né? O bicho geográfico, ele é causado... ele vem, né, de um bichinho que fica nas fezes de gatos e cachorros. Então, quando esses animais, eles defecam na região da areia, esse bichinho, ele fica, né? O bichinho geográfico, ele fica ali na areia e quando você pisa, ele acaba penetrando a nossa pele e fica... O bicho geográfico, ele forma uns trajetozinhos, né? O bichinho, ele vai andando e vai formando um zigue-zague na pele e coça muito. Nossa, e eu vou te falar, ele é muito perigoso. Se a pessoa não tratar, pode até levar a óbito, né? Pode, é muito raro, né? Porque o bicho geográfico, ele pode penetrar e ele pode, às vezes, acometer até a região pulmonar. Muito raro isso acontecer, né? Mas a gente se não cuidar, acontece. A gente precisa sempre tomar cuidado. E me fala, assim, essa especialização sua sobre unha, o que mais engloba? Como é que é essa cirurgia de unha? O que leva a fazer uma cirurgia na unha? A unha é um universo, assim, dentro da dermato, né? Então, a gente tem tanto doenças comuns do dia a dia, que é principalmente a micose de unha, como a gente tem outras doenças que são frequentes e às vezes a gente então, nem lembra. Por exemplo, a micose, você faz a cirurgia na micose? Não, a micose, normalmente, o tratamento ele é com medicação. Agora, unha encravada é muito frequente, né, no nosso dia a dia. E o tratamento, parte dele é cirúrgico. Então, a cirurgia para unha encravada é uma das coisas que a gente mais faz, que eu mais faço. E tem muito paciente? Nossa! A gente vê muito, né? Eu tenho mulher uma que usa unhazinha, sapato com bico fino. Eu tenho uma unhazinha encravada que eu vou sempre na podóloga. Então, poderia ser um caso cirúrgico? Qual que é a diferença? A podóloga, ela faz um tratamento momentâneo. Então, ela corta aquele cantinho, ela desencrava a unha, mas a unha, quando ela é encravada, ela volta a crescer e encravar de novo. Por isso que você tem que, todo mês, na podóloga, fazer a correção disso. E chega um determinado momento que começa a inflamar, a doer, às vezes pode infeccionar, você precisa tomar antibiótico. E quando a gente tem essa unha que toda hora está inflamando, infeccionando, doendo, encravando, a gente já tem que passar para o tratamento cirúrgico. Então, a cirurgia, a gente corta a lateralzinha, do mesmo jeito que a podóloga faz, só que a gente corta até a raiz dela. E a gente queima a raiz para ela não voltar a nascer de novo, para não encravar. É com anestesia? Com anestesia local. É um procedimento muito rápido, demora 10, 15 minutos para ser feito. Só? Muito rápido. Sem dor? A dor é da anestesia. Mas não dói nada uma anestesia. Essa só dói. uma agulhadinha. Essa dói? É dentro da unha? Não, é na lateral. Na lateral da unha. Mas o mais chatinho é o Tô achando que eu vou levar meu dedinho. Você tá vendo, gente? A vantagem de um podcast, consulta grátis. Mas o chatinho é o depois, que a gente pede ali pelo menos uns 5, 7 dias de repouso, né? Porque essa unha precisa ser cuidada depois da cirurgia. Repouso sem pisar no chão? Pode pisar no chão. A gente pede repouso para uso de calçados fechados e sem atividade física durante uma semana. Mas se você pensa que você ficar anos cuidando de uma unha encravada, vale a pena. Vale a pena. E na mão? Existe também casos na mão? O mais frequente na mão é a gente ter aquela inflamação da cutícula. Muito frequente. Tem gente que tem com frequência. Exato. Que chama paroníquia, que é uma doença, uma inflamação da cutícula da unha, principalmente nas mãos de quem mexe muito com água. Então, é muito frequente pessoas que lavam louça, donas de casa, ou até profissionais de saúde que lavam a mão com frequência. Muito comum, fica vermelhinho, dolorida a cutícula, às vezes começa a soltar umas pelezinhas. E se a gente tem essa inflamação por muito tempo, então, principalmente quem cuida de casa, faz isso com frequência, começa a ficar mais grossinho. A unha, a parte de cima da cutícula começa a ficar grossa. Então, essa é uma das cirurgias que a gente faz na mão. Muito interessante. E também é muito recorrente? É muito frequente. E se você continua entrando em contato com a água, ela pode acabar inflamando de novo. Mas é uma cirurgia que melhora muito. E nos casos assim de pessoas que têm alergias nas unhas?
a pessoa vê, acha que é alergia de esmalte, mas ela tem que ir num dermato, porque às vezes não é uma alergia de esmalte. Isso. Às vezes é uma... Ah, esqueci o nome da doença, autoimune. A gente tem É algumas a doenças. Tem o líquen, lúpus. o lúpus, a psoríase. Isso. Existem várias doenças que podem Então, dar. é muito importante, né, observar os sinais que a unha dá, né? Muito. A cutícula. Às Muito vezes você acha que é importante. uma alergia e é uma outra coisa. Isso. Uma das coisas que ajuda a gente a diferenciar se é um quadro alérgico, né, é quando a gente pede para o paciente parar de entrar em contato, por exemplo, com base, com esmalte. Não adianta falar assim, vou parar o esmalte, mas estou passando base. Tem que parar tudo mesmo. Pede ali para ficar pelo menos 30 a 60 dias sem nada. Se o paciente melhora, já é um sinal que isso realmente pode ser alérgico. E aí o paciente volta a usar o esmalte de novo. Usou de novo e voltou a ter o mesmo quadro, aí É alérgico. a alergia. A gente tem alguns exames, alguns testes alérgicos que a gente pode fazer para tentar identificar qual substância o paciente é alérgico. Porque é muito comum, às vezes, a gente mudar para um esmalte hipoalergênico e mesmo assim o paciente continuar tendo alergia. É meu caso. Aí eu vou Isso. testando os esmaltes. Exato. Eu já sei os que eu posso e os que eu não posso. E já fiz todos os testes, porque a médica que cuida da minha parte da saúde chama Luciane Prado, que por acaso é sua mãe, por coincidência, e doutora Rosemary Latrônico, que é minha gineco, que também me pediu tudo quanto é exame de doença autoimune por causa dessa questão da unha. Então, no meu caso, eu já sei que é alergia de esmalte mesmo, mas é muito importante as pessoas observarem, porque às vezes você acha que é uma alergia simples e às vezes é algo que exige mais cuidado, que exige um tratamento bem específico, Muito. né? Inclusive porque a alergia a esmalte, algumas vezes ela não vai dar a alergia só no dedo, só na unha. Ela pode dar alergia no rosto. É Ah, muito, no meu caso. Exato. É muito comum na região da pálpebra, dos olhos. Aqui e a aqui, aqui alergia. também. Exatamente. Então é muito comum. Paciente que tem alergia a esmalte, ter alergia também ao redor dos olhos, em alguma região do rosto, porque a gente toda hora pega. Então, se eu tenho alergia aqui, se eu estou toda hora pegando, encostando, mexendo, o meu rosto, que tem uma pele mais sensível, também pode ter alergia. E me fala, o que as pessoas podem fazer para prevenir o câncer de pele? O principal cuidado para a prevenção de câncer de pele é a proteção com a exposição solar. Porque os cânceres de pele, eles são causados principalmente pela exposição solar. A gente tem fator genético, a gente tem vários outros fatores associados, mas a exposição solar, de longe, é o fator de risco principal. Como que a gente vai se proteger do sol? Aqui no Tocantins, a gente tem uma incidência solar altíssima, né? O sol daqui, ele chega a arder quando você se expõe sem proteção. Então, um dos principais é o uso de roupas de proteção. Então, a gente tem aquelas roupas já com proteção UV, excelentes para a gente usar no dia a dia, de exposição. Então, final de semana, praia, Geralmente piscina, os homens atividade ao ar gostam mais, livre. mulher não gosta de usar aquilo. Mas deveríamos. Mulher quer usar um biquíni, o máximo que mulher usa é o óculos e o chapéu, né? E o óculos e o chapéu são outros acessórios para proteção. Então, a gente precisa lembrar que o chapéu ele precisa ter aba larga para proteger aqui a região de orelha, proteger aqui a região do pescoço também. O óculos, que ele vai proteger os olhos, porque os olhos também podem apresentar lesões de câncer, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E outros fatores, fora o filtro solar, sempre preferir ficar em regiões de sombra. Uma coisa que é importantíssima, a gente evitar bronzeamento artificial. Então, já foi comprovado por inúmeros estudos que o bronzeamento artificial leva a altíssimos índices de câncer de pele. E o mais importante é o uso do filtro solar, né? Então, o filtro solar ele deve ser incorporado na nossa rotina diária. Então, a gente tem que entender que é como se fosse um remédio. Do mesmo jeito que você toma remédio da pressão, do diabetes todo dia de manhã, o seu filtro solar você vai passar do mesmo jeito. Com cor ou sem cor? De preferência com cor. A cor, ela traz mais um fator de proteção. Então, a gente tem a proteção química do filtro solar e a proteção física da base. Então, você aumenta a sua proteção. Então, região do rosto, o ideal é sempre com cor. E no corpo, a gente pode dispensar a cor. A gente pode usar só o filtro solar comum mesmo.
É isso aí, foi maravilhoso o nosso bate-papo. Muito obrigada pela disponibilidade de estar vindo aqui, nos prestigiando com tantas relevantes e importantes informações. Muito obrigada pelo convite. Gente, essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro. Muito obrigada pela audiência maravilhosa. Espero que tenham gostado e até a próxima. Beijo grande!